players atualmente jogam jogos com mais de 5 anos, e que o interesse em jogos novos está cada vez mais diminuindo. Os impactos disso são visíveis. Se você dá uma olhada no YouTube, tem muitos vídeos questionando a qualidade de jogos atuais, falando que os jogos antigos são melhores, falando que a indústria atualmente é lacradora, e falando que a indústria... Ué, o cara é esquerdista. Já começamos bem o vídeo, vamos lá. O nome do cara é Padre Paulista, já dá pra explorar bastante coisa. Bora lá, vamos ver o que esse vídeo promete. Só se importa com o lucro. Na minha opinião... Quantos anos o PVZGW tem mesmo? PVZGW? Quando que esse jogo lançou mesmo? Deixa eu ver. PVZGW lançou quando? Acho que foi 2013 ou foi 2014? 2014 aqui. 25 de fevereiro 2014. de 2014. Caramba. Okay, Faz tempo já. O jogo tem 11 anos. Beleza, e o cara falando... O cara já jogando merda aí, quem fala que jogo hoje em dia não presta, beleza. Vamos lá. Jogos atualmente é uma alma, uma identidade. Não tem motivo pra você querer jogar um jogo atual. E para isso, eu vou mostrar um jogo que, apesar dos seus defeitos, tem uma identidade e tem uma alma. Plants vs Zombies Gardens Warfare. É como eu falei, né? Se não fosse a EA, não existiria. Queira que não, a gente vai odiar, a gente odeia a EA, odiama a EA. A gente passa pano pra EA? Não passa pano. Mas é graças a EA que nós temos duas variantes. Tem o PVZ, que existe até hoje, que é o de celularzinho lá, e o PVZ-GW. Atualmente. Mas ele é o símbolo dessa fase dos videogames que temos atualmente. Simplesmente por ser o jogo mais genérico possível, feito só pra ganhar dinheiro. Não. Isso aqui eu acho interessante porque, se tu parar pra pensar, depois que lançaram o Battle Royale, todo mundo quis copiar um igual. Só que nem todo mundo fez algo realmente com alma. A galera fez algo somente porque tava dando dinheiro. É bizarro tu pensar numa coisa dessa, tá ligado? E tá aí, esse Concorde aí é um ótimo exemplo disso. Mas vou entrar no mérito sobre a qualidade da gameplay, pois nem PlayStation eu tenho. Mas fica óbvio em gameplay que ele é só uma grande mistura de jogos que fazem sucesso atualmente em todos os aspectos, apenas com o objetivo de ganhar dinheiro vendendo skin. A gameplay é literalmente um Overwatch. Overwatch of Duty 2042, sem nada de especial. No jogo, os personagens não esboçam nenhum tipo de carisma. Parece até o chat GPT quando você pede pra ele fazer um texto. Vem não, o chat GPT ele é bom, pô. O chat GPT ele criou muita coisa. É o pau na IAT, né? Pô, isso daqui é sacanagem, pô. Se tu souber programar teu chat GPT direitinho, ele consegue criar um jogo bom. Não que a gente crie jogos ali. Sem ser robotizado. E os designs dos personagens... os designs... Daniel, fui lá. Sabe... Os caras... bug do... Os caras têm escoliose. É o problema com o boneco do ponto, cara. E por isso que o jogo fracassou miseravelmente. Não tem motivo para a pessoa sair do seu jogo online pra ir jogar o Concorde. Ainda mais que ela vai ter que gastar dinheiro no jogo. Então... Porra... Mano, 200 reais. 200 reais nesse jogo. Cara. 200 reais num jogo chamado Concórdia, mano. Provavelmente não vale a pena. Isso mostra como o Concorde... Dá pra jogar Concorde ainda? Eu achei que tinham fechado o servidor desse jogo. Não, ele tá citando... Acho que fecharam, né? Não, fiquei curioso, porque eu tô ligado, Concorde... Fechou... Mano, Concorde é tão ruim que a gente não acha... Pagar pra jogar online. Aqui, ó. O jogo Concorde... Olha lá, cara. O jogo Concorde foi removido do ar e está sendo reembolsado para os jogadores que compraram. Tanto da versão... Tá, mas esse aqui foi um exemplo interessante porque isso aqui pode acontecer com o PVZ no futuro. Verdade. E agora podemos falar do PVZ, que é o total oposto de Concorde. E a primeira coisa que temos que deixar claro é que PVZ Gardens Warfare nunca teve o objetivo de ser um jogo inovador. Ele tem claras inspirações em Team Fortress 2. Só que essa é a graça. O PVZ-GW, tanto um quanto dois, ele pode não ter tido o objetivo de ser um jogo inovador, mas ele foi inovador. Tem classe, tem mecânica, tem desenvolvimento dos personagens, tem coisas únicas. Criou uma fanbase, cara. Vamos lá. Battlefield e Call of Duty também. E provavelmente a EA queria que esse jogo fosse a porta de entrada para as crianças nos jogos de tiro. E futuramente elas irem jogar o Battlefield. Lembrando que... Nem isso os caras conseguiram... Mano, caralho. Não, porque eu já vi uma teoria que é o seguinte. Eu vi uma teoria que a EA, ela costuma destruir franquias que não são a dela principal, né? Eu já vi uma galera falando. Porém, isso seria uma ideia muito genial. Pô, vou fazer a galera infanto-juvenil jogar PVZ e depois eles vão jogar Battlefield. Aí, ao invés disso, eles vão lá e matam Battlefield. Quer dizer, matam o PVZ. E aí, como é que a galera... Não, e sabe o que é curioso? Porque o Battlefield, ele tá caindo, né? Tá decaindo de players, né? Pois é, curioso. Na época, não tínhamos Overwatch. Então, já tá morto, PVZ GW, ou era jogos que nem o CS, que eram jogos competitivos, ou FPS caóticos da época, como o próprio Battlefield. Mas aí fica a pergunta. Se tanto o PVZ Gardens Warfare, tanto o Concorde, tinha muitas inspirações claras em outros jogos, então por que o PVZ acaba sendo um jogo com mais identidade e conseguiu conquistar uma base maior de fãs do que o Concorde? A resposta é extremamente simples. Para começar, que por mais que PVZ tenha muitas inspirações, até hoje ele tem uma gameplay extremamente única. Pois é. Primeiro, plantas que atiram. Mano, me diz, tem coisa melhor do que planta que anda e atira? Não tem. Tem coisa melhor. Contra zumbi ainda. Pois é, tipo, PVZ é inovador. Tipo, se tu literalmente jogar aqui GW, né? Foi uma puta ideia, na real. Pois é. Se tu literalmente jogar no Google PVZ GW2, pô, esse jogo aqui não tem como não ser inovador.
Literalmente é uma lore em que a gente vê zumbis versus planta. Ele é um jogo bonito, ele é um jogo cartoonizado. E além de ser um jogo bonito e cartoonizado, ele é um jogo vivo, ele é um jogo interessante. Mano, não tinha como dar errado, essa é a graça. Por mais que ele tenha se inspirado em Battlefield, não é a mesma coisa que jogar Battlefield. Por mais que ele tenha se inspirado em Team Fortress 2, não é a mesma coisa que jogar Team Fortress 2. É uma experiência extremamente única, diferente do Concorde, que pelas críticas, aparentemente o jogo é mega genérico. E não só isso, mas tem uma outra coisa que eu vou pontuar, que é as classes, né? Por exemplo, se tu jogar no Google as classes dos zumbis, das plantas, por exemplo, tipo, aí tu vê o porquê a galera joga ainda até hoje esse jogo. Por exemplo, a classe das plantas e a classe dos zumbis. O que nós temos? Pô, a classe das plantas. Tá, dispara ervilha de fogo, dispara ervilha de gelo, dispara ervilha de água. Tá, cacto de fogo, cacto de gelo. A classe dos zumbis. O zumbi cientista. Tá, o zumbi cientista é o suporte de escopeta. Beleza. Qual é o nome do cientista de gelo? Pô, se não me engano é investigador do Ártico. É a classe dos soldados. Qual é o nome do soldado de fogo? É um centurião. Pô, qual é o nome do soldado isso? Por exemplo, qual é o nome daquele cara lá? O All-Star. Qual é o nome do All-Star veloz? Astro do tênis. Qual é o nome do All-Star do frio? Astro do hockey. Pô, é genial, porque os caras conseguiram transformar profissões da vida real em classes. Por exemplo, o engenheiro, que é o mais roubado do PvZ, né, do PvZGW. O engenheiro. Qual é o engenheiro que tem dano em área? É o encanador. Qual é o engenheiro de dano de fogo? É o soldador, de solda, tá ligado? Aqueles caras que solda. Qual é o engenheiro de ácido? Se não me engano, é o pintor, que pinta a parede. Pô, mano, na moral, cara, na moral. Literalmente... O cara foi inteligente mesmo. Pois é, eles transformaram profissões em classe. É por isso que eu falo que PvZ, ele nasceu, o PvZGW, no caso, nasceu com uma proposta boa. Tinha alma nesse negócio. Tanto que quando eu vi a gameplay desse jogo, a primeira coisa que eu pensei é que ele parece muito o Tom Clancy X Defiant, que a Ubisoft lançou esses dias. E esses jogos, pra mim, são muito parecidos. Mas é claro, o fator determinante é o visual. Concorde é genérico, claramente tenta beber da mesma fonte que Overwatch e Valorant. Enquanto o PvZ Gardens Warfare, bom, é simplesmente um dos jogos mais únicos de FPS de todos os tempos. Para começar, temos os personagens, que são extremamente únicos. Eles são tão diferentes. Pois é, cara. Os personagens são únicos, os personagens são divertidos, os personagens agradam tanto criança quanto adulto. E, inesperadamente, agrada até aquela galera que gosta de site errado, que não era nem pra existir, por sinal, na hora, cada um. Que nesse jogo o sistema de crítico dá muito menos dano, pois os personagens têm uma cabeça grande para ser cartunesco. Eles não são guerreiros, eles são plantas e zumbis, o que gera uma identidade visual muito forte, tanto que o Gardens Warfare não tem um gráfico top de linha. É claro, o jogo não é feio, mas ele não é nível um Red Dead Redemption da vida. Porém, o estilo visual é tão único que o jogo acaba sendo muito bonito de se ver. E os mapas também são extremamente únicos. No Gardens Warfare 1 temos muitos subúrbios, que às vezes nem remete muito a uma guerra, pois são lugares extremamente vibrantes. Além disso, também temos o próprio Mas é um jogo bonito. Tipo, literalmente esse jogo aí, o GW1 e o GW2, só porque o Battle for Neighborville é horrível, são jogos que tinham tudo pra dar certo. Literalmente. Entre plantas e zumbis, que cria uma forte identidade tanto na gameplay, tanto no visual. PvZ, obviamente, não foi o primeiro jogo a criar equipes distintas. No Battlefield e no Call of Duty temos os países disputando. E no próprio Team Fortress 2, os personagens azul e vermelho são diferentes na história do jogo e têm a sua própria lore. Mas PvZ eleva isso de equipes distintas ao extremo. Além de criar um contraste único na estética, isso leva também uma grande originalidade na gameplay. Por exemplo, se você tá jogando de disparo ervilha, você não se preocupa em escutar o som de uma carnívora enterrada. E você vira a ervilhadora pra conseguir matar os zumbis e provavelmente você vai morrer para uma ZPG. Porém, quando você... Pois é, né? Você vira zumbi, você começa a se preocupar com o som da carnívora enterrada. E caso você veja uma ervilhadora e você tá de soldado, você vai soltar uma ZPG nela. Tem muito disso. Você tá usando uma ferramenta contra o inimigo e quando você troca de lado, essas ferramentas são usadas contra você. E isso que é legal, porque isso mostra que PvZ, ele foi lançado, o PvZGW, ele foi lançado com uma proposta completamente única, que é que cada variante ia ser única. Porque, tipo assim, a maioria dos jogos, principalmente Battle Royale, é o mesmo personagem contra o mesmo personagem, tu decora um padrão. Se tu for agora abrir Plants vs Zombies Garden Warfare, seja 1 ou 2, tu vai ver justamente isso. Tu vai sentir essa imersão, tipo, seguinte, eu tô de planta, então tem que tomar cuidado que os zumbis, eu tenho que tomar cuidado com zumbi tal. Se tu tiver de zumbi, tem que tomar cuidado com planta tal. E isso cria uma imersão. Esse tipo de coisa aqui, de certa forma, a galera gosta. Tipo, é por isso que eu até pontuo. Esse jogo, ele tem alma, e esse jogo, ele tinha tudo pra ser, hoje, o que um Fortnite da vida é. Isso é... E eu digo mais. É triste porque a gente não pode nem dizer que foi a lacração que acabou com o PvZ. Não foi, cara. Mano, seria tão bom se a gente pudesse chegar e falar, porra, mano, foi porque meteram uma planta LGTV. Mas não foi isso. Não foi isso. Literalmente o que acabou com o PvZ... no mundo dos games. O que acabou com o PvZ foi a coisa mais besta do mundo. Que é literalmente os caras ter ouro, ter uma comunidade que ainda é ativa. Tanto que um dia desse eles anunciaram o novo PvZ, né? Novo jogo, vou até puxar aqui. Novo jogo de PvZ. Foi anunciado agora há pouco, mano. PvZ Replanted, né? Esse aqui. Mano, foi anunciado esse PvZ Replanted, a galera tá hypada. O jogo vai ser ruim, vai ser bom, ele vai ser de PC, de celular, de Xbox, vai ser jogado, sei lá, numa torradeira, os caras não se importam. Por quê? Porque tem uma fanbase grande.
PvZ, tanto o GW quanto o PvZ de celular, ele só é flopado hoje em dia porque os caras querem. É literalmente o famoso seguinte menor, por que teu jogo é falido? Os caras, porque eu quero. Deixa eu adivinhar, foi por causa da lacração. Tu meteu lacração, os caras não gostaram. Não, foi meramente porque eu quis que o jogo flopasse. Foi meramente porque ao invés de eu aproveitar o lucro... Zero lógica. Pois é, exatamente. Cara, até... E tem aquela outra questão ainda, tem aquela outra... Não, Pode falar. jogar mina de ouro, eu consigo pensar mil formas de explorar isso aí e ganhar dinheiro, os caras Vai, falei. conseguiram jogar tudo no lixo. Tá bom. Extremamente legal e único, e só o PvZ que eu vejo que faz isso da melhor maneira possível. Também temos outro fator amado, que são as variantes. Apesar de termos apenas 8 classes no jogo, você pode desbloquear as variantes, que muda a arma principal do personagem e o seu visual. Claro, algumas variantes não mudam muito o personagem, mas a maioria complementa extremamente bem na gameplay e cria um fator replay extremamente imenso no jogo. É como eu falei, a classe engenheiro, tem lá um encanador. Primeiro que já é genial, porque faz muito sentido. E segundo, cria uma inovação. Ó, por exemplo, no caso das plantas, né? No caso das plantas, se não me engano, tem o girassol de pelúcia, né? GW. Eu acho muito irônico, porque ele tem um poder legal. Ele é tipo um boneco voodoo, cara. O cara basicamente é um voodoo. Inclusive, hoje em dia hoje em dia daria polêmica aqui, acusar o PvZ de intolerância religiosa. É sério, o PvZ, o bagulho é um voodoo, mano. Um voodoo. Pô, aí tem, ó, qual é o poder dele? Ele meio que transforma o zumbi em sol, né? Aí tá, flor vampira, o girassol vampiro. Pô, o girassol vampiro, muito fofinho. E ele literalmente suga a vida dos bichos. Pô, ó, o girassol das trevas. PvZ, tem também, né, ele no G2. Pô, ele, se não me engano, ele não foi pro G2, ele foi pro G1. Pô, mas ele tem uma mecânica própria. Tem também outro, né, que é o girassol faraó. Pô, cada um com que é o faraó. Cada um com uma mecânica única. Mano, fora que o girassol faraó ele é muito bonito. E ele é tipo como se fosse uma versão metralhadora. Mano, literalmente... PvZ, ele é um jogo, principalmente o GW, que não tinha como dar errado. Não tinha, vamos lá. Não só o visual dos personagens é Cara, muito bom, conseguiram mas eles cagar o também jogo. são muito carismáticos. Apesar dos personagens só fazerem grunhidos, quando você escuta eles, dá pra você perceber a personalidade que eles têm apenas escutando o grunhido. Como o sucesso que Caralho. Gardens Warfare 1 tinha, Pois é, tipo, esse jogo aí, esse é um jogo que ele claramente foi feito com alma. O efeito sonoro é bem feito, os efeitos sonoros têm um motivo pra serem dessa forma, os personagens têm um motivo pra terem a personalidade que eles têm, não tinha como dar errado, cara. o melhor era se fazer seria O uma efeito continuação. sonoro consegue Porém, uma passar a continuação é personalidade sempre do muito personagem também. Pois é. arriscado de se fazer. Overwatch 2 é muito menos bem lembrado. Mano, na moral, esse jogo aí, pelo amor de Deus. Mano, eu tenho uma teoria, Eu tô ligado que eu- fizeram eu esse tenho uma- personagem. eu tenho uma teoria pessoal de Overwatch, mas como é uma teoria, eu não vou confirmar. Eu tenho uma teoria que o Overwatch existe só pra alimentar o site laranja. Porque, literalmente, a galera só conhece Overwatch por causa do site laranja, mano. Essa é a realidade. Mano. Do que o Overwatch 1. E até mesmo jogos como God of War Ragnarok, que até concorreu a melhor jogo do ano, tem God muitas of War. críticas por ser uma continuação meio sem sal. Então, será que Gardens Warfare 2 conseguiu ser uma boa continuação? Obviamente que conseguiu. O que faz o Gardens Warfare 2 ser uma boa continuação é que ele expande em todo o primeiro jogo de maneira imensa. Não é como se o Gardens Warfare 2 fosse o primeiro jogo com DLC. Não, aqui temos o gramado de batalha, um mapa offline semi-aberto onde que você pode explorar e fazer as missões do modo história. Além disso, o único mapa do Gardens Warfare 1 que a gente tem no Gardens Warfare 2 é o Colina das Nozes. Tirando isso, eles fizeram mapas completamente novos. Fora que tem outra questão. O Garden of War 2, ele explora aquele fator de guerra. Por exemplo, enquanto no Garden of War 1 a gente via somente a planta e zumbi, aqui não, aqui tem todo aquele negócio que gera até aquelas teorias, tipo, pô, a galera vive num mundo onde os zumbis dominaram tudo e o único humano vivo é o David Doidão. Aí a galera junta falando, foi por causa das viagens no tempo que acontece no PvZ2. Pô, mano, não, PvZ2, ele é o auge, ele é tipo assim, foi aonde literalmente a EA chegou e falou, ou melhor, a PopCap, né? Seguinte, aqui a gente vai lançar o nosso ápice, o jogo ápice do nosso sistema. É isso. Que faz a experiência de jogar o Gardens Warfare 2 extremamente diferente da gameplay de jogar o Gardens Warfare 1. Além disso, no Gardens Warfare 1, os mapas de Suburban eram muito alegres. No segundo jogo, os zumbis ganharam no Gardens Warfare 1. Pois é, cara, essa mecânica é muito da hora, porque isso aqui é muito legal tu ver. Porque tu vê, tipo, quando tu joga como planta, tu fica tipo, pô, a gente tá lutando num território inimigo que eles dominaram. Quando tu luta contra zumbi, tu sente que tu tá defendendo tua casa, tá ligado? Tipo, isso é muito legal. Isso é algo da hora, tá ligado? Ah, isso é interessante, passa Pois- perspectivas diferentes. né? Exatamente. Exatamente. E não só isso, É legal. mas esse modo aí, que eu não lembro o nome, mas é o modo em que um tem que tomar a casa do outro. Quando tu joga com uma planta, é muito legal. Por quê? Porque tu sente que tu tá defendendo o território que tá sendo invadido pelos zumbis. E quando tu joga como zumbis, tu sente que tu tá defendendo o território que tá sendo recuperado pelas plantas. Mano, isso é uma imersão muito da hora. É por isso que o PvZ2, GW2, que eu até recomendo aí, qualquer pessoa que for querer comprar, vale a pena ainda comprar. A imersão que ele transmite é algo muito da hora.
É muito bom, tá ligado? Vamos lá. Então todos os mapas de cidade pegaram um tema mais roxo, mais zumbificado. E a gente também tem muito mapas diversos, como Grande Norte Branco, que é no Polo Norte, Base Lunar Z, que é lá na Lua, e é claro, Sementes dos Tempos, onde você viaja por vários pontos do tempo. E assim, são mapas incríveis, muito legais, sabe? Que diferencia muito o jogo do resto. A gente também tem muito mais variantes e muito mais classes pra jogar. E elas são muito boas, mantendo o padrão de qualidade do Gardens Warfare 1. Com tudo isso que eu falei, por mais que PvZ Gardens Warfare não seja um jogo revolucionário pra indústria, você joga ele e percebe que a equipe tentou fazer algo minimamente bom e único pra atrair público. Até nesse modo normal, né? Como, por exemplo, o modo história, apesar dele ser pequeno e ser curto, tu sente a imersão, porque, tipo assim, no menu do GW2, basicamente tu vê lá, do outro lado tem zumbis, do teu lado tem plantas. Isso é legal, porque tu já sente que o jogo tem essa mecânica de dualismo. Pô, mano, jogaço, não tem como. E não de surfar com a ideia de um jogo life in service só pra ganhar dinheiro, e sim, visando que as pessoas se divertem com o jogo e assim fazendo com que elas virem fãs da franquia. O PvZ Gardens Warfare é tão bom que mesmo com os vários problemas que o jogo tem, como desbalanceamento, bugs, problemas de campers, personagens mal pensados como a Carnívora, a versão de PC sendo basicamente injogável com o tanto de hackers que tem, ainda tem uma comunidade que gosta do jogo, ainda tem fãs, porque as... Pois é, e é isso que eu tava falando, cara. A EA, ela tem uma coisa que muitas empresas dariam a vida pra ter, que é uma fanbase ativa, uma fanbase que gosta, e acima de tudo, uma fanbase inteiramente natural. Mano, a gente tem uma fanbase de GW e uma fanbase da versão de celular. Fanbase que fariam de tudo pra ter um jogo da sua franquia favorita. Fanbase e não... orgânica. Pois é, uma fanbase praticamente orgânica. Não é 100%, né? A gente também não pode dizer que, nossa, meu Deus do céu, Pedro orgânicas. Porém, é uma fanbase que gosta dos jogos. E não só isso, eles não são jogos genéricos. Vamos lá. qualidade sobressai sobre os pontos negativos. É um jogo extremamente único. E a única maneira da gente sentir um gostinho de Gardens Warfare vai ser quando a EA lançar o Gardens Warfare 3. Inclusive, não vai ter não, né? Não, fiquei curioso. Será? Os caras não fariam o Garden Warfare 3. É porque já teve o Battle for Neighborville. Eu duvido que a EA faria. Tá. PVZGW3 refere-se à possível sequência da série de jogo de tiro em terceira pessoa. Embora não haja especulação, né? Cara, eu diria que foi o Battle for Neighborville, né? Mas honestamente todo mundo odiou aquela versão. Essa é a realidade. Cara, é porque eu vou mandar real. Se a EA tivesse meramente chegado lá e falado o seguinte, meu nobre, a gente vai lançar aqui o GW3. Vai ser a mesma coisa do 2, só que com as coisas que teve no 3. Ninguém reclamar. Já não, os caras quiseram fazer um novo jogo pra tentar aproveitar do hype, do estilo que tava tendo de Fortnite. E não deu certo. Não, é aquilo, cara. A gente pode até mesmo... Não conseguiram ir na onda, né? Assim, não conseguiram ir na onda, não conseguiram seguir a honra do jogo, não conseguiram manter a estética que eles estavam fazendo. Só que aqui entra uma coisa, tanto nesse vídeo quanto no vídeo anterior, eu vi que a galera citou mais o GW. Eu acho que foi mais porque eles jogaram mais o GW do que a versão de celular. E aí que entra, existe uma fanbase bem grande de PvZ de celular, principalmente do 2, como eu tava falando no começo. Tem uma fanbase enorme desse jogo também. E aí que entra pra galera que gosta das teorias de GW, né? Por exemplo, as teorias de PvZ. Aí os caras vai e falam, seguinte, meu nobre, olha só. PvZ2 de celular, ele foi o que gerou o PvZGW. Ele zerou o PvZGW por quê? Porque, basicamente, no PvZ2, a gente vê aquele negócio de viagem no tempo. O David não viaja no tempo por causa dos tacos, né? Ele queria comer taco, então ele vai e viaja no tempo. Daí ele acabou pegando planta de tudo quanto é época, e nessa ele acabou, basicamente, fazendo com que os zumbis dominem todas as épocas. É uma teoria que, de certa forma, faz muito sentido. É uma teoria que faz sentido, e não só uma teoria que faz sentido, mas é o que a galera acredita e canoniza. Se tu pegar qualquer vídeo no YouTube, os caras falam exatamente isso. Os caras falam que o PvZ2, ele criou o PvZGW, né? E aí fica esse negócio. Tanto isso é verdade, que esses são os jogos que a galera mais gosta. Tu vê por aí a galera que joga o GW e tu vê por aí a galera que joga o PvZ2. Se tu literalmente agora, assim que você quitar dessa live, desse vídeo, for aí no YouTube, né, ou ver algum vídeo que teu irmão vai estar vendo, que eu sei que você tem um irmão, você vai ver lá, ele vê algum vídeo de, sei lá, olha só, qual planta é mais resistente? Aí vai estar lá a batatamina primitiva e a outra batatamina, qual é mais resistente? Por quê? Porque esse jogo, ele é bizarro porque ele consegue prender adulto, consegue prender criança, e esse jogo consegue ser atemporal. E eu disse isso no caso do PvZ de celular, mas eu digo isso também nesse PvZ. Porque o PvZGW, principalmente o GW2, né, que é o que eu tô usando de base, que é o mais jogado, ele é um jogo que ele tem toda aquela estética de, veja bem, ele é um jogo que, teoricamente, é feito para um público infanto-juvenil, né? Tem aquela estética fofinha e tal, caricata, mas, de certo modo, a galera gosta disso. A galera gosta desse tipo de estética. Isso é legal, isso é divertido de ver. A galera gosta de ver isso. A galera gosta dessa estética de, nossa, olha só. Porque como eu já falei num vídeo anterior, mas eu vou falar nesse. Tem pessoas que gostam de um jogo ultra, mega, hiper realista. Tem pessoas que meramente querem jogar um jogo pra se divertir. E esse jogo consegue fazer isso. É legal tu imaginar, sei lá, uma planta caindo no suco com um zumbi. Isso é legal, porque isso aí te desprende da própria vida real. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que eu acredito que realmente um jogo, ele não tem que ser 100% realista. Porque se eu quiser ver algo 100% realista, eu vou na vida real. Ó, por exemplo, eu tinha visto um debate do cara falando, veja bem, esse jogo aqui, é aquela galera mais sojada, os caras ficam, olha só, as coxas desse personagem não tá bem desenvolvida. Eu falei, meu nobre, se tu quer ver a coxa bem desenvolvida de uma mulher, vai na vida real.
Tu vai no jogo. Não, um bagulho absurdo, cara. Um bagulho absurdo. É verdade. Não, isso é um absurdo, tá ligado? Se tu- Cago. E eu vejo muito até mesmo lacrola com essa. Tipo, mas veja bem, ó, não existe mulher assim na vida real, caramba. Meu nobre, se tu quer ver uma mulher na vida real, vai ver uma mulher na vida real. Eu tô aqui no jogo pra ver um cenário fictício. É na rua, pô. Pois é, eu tô aqui no jogo, ó, por exemplo, eu tô aqui no jogo pra ver um girassol caindo no soco com um zumbi. Isso é legal, porque eu sei que é um jogo, isso não vai acontecer na vida real. Na vida real, eu não vou me juntar com um Não cara. é se acontecer. Sim, eu não vou me juntar com um cara que tem uma panela na cabeça e viajar no tempo numa máquina do tempo feita numa garagem. E vou viajar no tempo, vou lutar contra um dinossauro. Não vai acontecer isso na vida real. E é isso que é legal, é isso que é engraçado e é isso que é bom, tá ligado? E quando tu para pra pensar e ver dessa forma, você justamente observa o porquê o PvZ GW, né, já que a gente falou de GW aqui, ele é tão marcante até hoje e porque o PvZ de celular ele é tão marcante também. O PvZ de celular é um jogo também que não é pra qualquer pessoa, já que ele é um jogo de Tower Defense, né? A galera vê videozinho no YouTube e tal, mas a galera que joga sabe que é difícil. Quem já jogou a frase da Praia da Boa Onda sabe que é um inferno. A frase da Praia da Boa Onda muita gente não passa até hoje. Mano, vida moderna, ninguém passa até hoje. A mesma coisa acontece de GW. GW, mesmo com a quantidade de hackers absurda e afins, esse é um jogo muito bonito. E é uma franquia que a galera gosta. Então, tipo assim, tem coisas que literalmente só são mortas porque os caras querem que sejam mortas. E isso é honestamente uma coisa que me deixa muito triste. Bom, eu diria que foi tudo. Foi tudo, porque realmente isso aqui fez a gente pontuar muita coisa. O que tu acha? Alguém tem alguma coisa a dizer sobre a franquia PvZ? Acho que falou tudo aí, tá certo. Tá certo. Exatamente o que você falou aí. Não, O cara podia. Tinha tudo pra fazer um puta bagulho foda e jogaram no lixo. Coisa assim. isso eu acho bizarro. Aí fica aquela pergunta. Tá, a gente pode chegar e falar que é tudo culpa da EA, porque realmente foi a EA que estragou o PvZ. Só que tá. Se não fosse a EA, a gente teria o PvZ GW?